castelo forte é o nosso Deus. Queridos, vamos abrir em Atos, capítulo de número 9. Atos 9. Pergunta aos meninos da mídia, eu estou meio descentralizado aqui, fica assim mesmo? Ok? Assim mesmo? Ok. Então tá bom. Atos 9, 1 a 9. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Atos 9, 1 a 9. Leamos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Senhor Deus nosso Pai, texto lido fala ao nosso coração pela palavra do Senhor, e mediante a iluminação do Espírito Santo que traz luz ao nosso coração, à nossa mente, a verdade revelada nas Escrituras. Que cada um de nós discirna essa palavra, sobretudo em tempos, ó Deus, em que o mundo caminha dia a dia, ó Deus, em direção ao pecado, mas o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós, porque, como nós cantamos, Tu és um Deus grandioso e que realiza o grande milagre nas nossas vidas. Ó Deus, assim nós oramos, ó Pai, e usa o Teu servo a despeito de fragilidades, cansaço físico, mental. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tema da nossa conversa, nosso sermão hoje, a conversão de Paulo e seus frutos. Irmãos, a igreja é o único lugar que acredita em uma mudança de vida das pessoas. Por mais que nós tenhamos curso de reprogramação mental, nós tenhamos aí informações que trazem uma ajuda do ponto de vista psíquico, é só a igreja que prega a mensagem de conversão. É só a igreja de Cristo que prega esta mensagem. E por isso, irmãos, nós como crentes, nós temos que acreditar e pregar esta mensagem. Se nós não acreditarmos nessa mensagem, não pregarmos esta mensagem, aí a Bíblia traz até de uma forma gritante: se nós deixarmos de pregar, até as pedras clamarão. As pedras clamando, pedra mineral sem vida, inanimado. De repente, a metáfora do texto, da expressão, pedras clamar, é alguém que não tem vida nenhuma e não tem compromisso nenhum com Deus, de repente falar as coisas de Deus. E como a palavra de Deus não volta vazia, mesmo sendo a palavra pregada ou anunciada por quem não tem vida com Deus, pode gerar fruto, porque a palavra, Deus não tem compromisso com quem prega. Deus tem compromisso com a sua palavra, e a sua palavra não volta vazia. Então, quando a gente entende isso, nós temos que crer que nós temos que crer em conversão. Muita gente parou de orar pelo marido, pela esposa, pelos filhos,
Até por pessoas que frequentam a igreja, que tem tanto tempo que frequentam a igreja, mas ainda não deu fruto da nova vida, da regeneração em Cristo Jesus. Nós temos que pregar sobre conversão. Você precisa crer no poder regenerador de Deus em mudar a vida e o coração das pessoas. Os textos que nós lemos aqui, de João capítulo de número 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aí vimos a sua glória, a glória como a do gênio do Pai. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Texto de João capítulo 6, onde Jesus fala assim: eu sou o alimento de vocês, eu sou a água que descedenta, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, se nós cremos em conversão, nós temos que pregar. E se porventura, no meio de nós, família, igreja, trabalho, houver pessoas que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus e não demonstram essa mudança de vida, nós temos que continuar orando e continuar pregando, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. E o quanto Deus pode ouvir a oração do seu povo. Queridos, às vezes nós ficamos numa confusão e descansamos até mesmo na ideia, num hipercalvinismo, de que não, Deus vai salvar, mas eu não preciso pregar. Não, você precisa pregar. E você precisa crer no poder transformador da graça de Deus, que muda o coração do pecador, desde o que está longe ao que está perto. E esse texto, para mim, irmãos, é um texto muito emblemático, porque é uma das conversões mais emblemáticas no Novo Testamento. Me parece que não tem uma mudança de vida tão significativa quanto a mudança de vida desse homem chamado Saulo. Tarso era o lugar de onde ele morava. Saulo de Tarso. Não tem uma história tão significativa quanto a dele. É por isso que quando nós entendemos a história de Saulo, depois nós vamos entender a teologia que Paulo vai pregar através das suas cartas escritas a 14, ou as 14 cartas que ele escreve, nós vamos entender o quanto esse homem foi mudado pelo poder da conversão. Então nós tínhamos que dizer assim: eu creio em conversão, eu creio em mudança de vida. Imagine, irmão, se eu for um pastor que não acredita em conversão. Se eu não acreditar em conversão, eu vou ser um sacerdote religioso que só vou pregar leis morais, éticas, para tentar mudar o externo. E a conversão muda onde? O interno. Eu tenho que crer nisso. Deus, eu tenho que crer que onde eu passar, onde o Senhor me enviar, alguém, pela pregação e pela ação do Teu Espírito Santo, pode mudar de vida. E essa mudança alterar o endereço final. Não mais o inferno, mas agora os céus. Saulo, ou Paulo de Tarso. Irmãos, portanto, com essa introdução, eu quero dizer o seguinte: primeiro, que conversão tem o seu caráter bíblico. João 3 diz assim: quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito? Então, eu tenho filhos, você tem filhos, nós somos filhos de alguém, nós nascemos da carne. E esse nascimento da carne, no máximo, vai nos deixar mais parecidos ou com o pai e a mãe que nos gerou, e quando nós tivermos filhos, os nossos filhos têm características da gente, personalidade, o jeito de ser, cor da pele, mas isso não é o suficiente. E foi por conta disso que Nicodemos aproximou-se de Jesus. E Jesus, então, vai explicar para ele: olha, Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Eu vou dizer uma coisa para você: importa-vos nascer de novo, é preciso ter o novo nascimento. Irmãos, então, tem o seu caráter bíblico. Conversão tem o seu caráter bíblico. Conversão tem o seu caráter teológico. Regeneração e fé. Algo que os teólogos têm dificuldade de definir. Quando acontece regeneração e fé? O que para mim importa é que em algum tempo ela vai ser manifestada, em algum tempo ela vai vir.
Mas nós não sabemos quando acontece, até porque, quando a gente pega Efésios capítulo 1, verso 3, que Deus nos escolheu onde? Desde a fundação. O mundo não estava nem formado ainda, e Deus pensou em cada um de nós. E aí, no tempo e na história, que esse plano redentivo vai acontecer na sua vida e na minha vida. E na vida de outros que o Senhor há de chamar através da pregação, porque todos que chegam por meio da pregação do Evangelho. Então, conversão tem o seu caráter teológico, regeneração, ser gerado de novo, e fé. Não a fé temporal. Deus resolve meu problema, Deus cura aqui, Deus me dá o dinheiro, Deus, eu preciso de um emprego. Não, essa fé é fé temporal, que é como chuva de verão. Nem aquela fé que está associada à capacidade intelectual de alguém entender a história e olhar para o Velho Testamento, o Novo Testamento, concatenar a história bíblica e falar, não, eu entendo o que aconteceu no aspecto veterotestamentário e neotestamentário. Não basta. Os judeus sabem mais do que nós sobre o Velho Testamento. Veio porque os seus não o receberam. Então, tem o seu caráter de regeneração e fé, e tem o seu aspecto experimental. Eu não posso me converter por você, meu irmão. E nem você pode se converter por mim. É impessoal, é transferível no sentido de que nós podemos pregar a salvação dia após dia, mas a salvação é individual. Eu não posso salvar a Isabela, minha filha. Eu não posso salvar a Sara, minha filha. Eu não posso salvar a minha esposa, Verônica. É uma questão pessoal delas com Deus. Uma questão pessoal sua com Deus. Então, nesse aspecto, a conversão tem seu aspecto experimental e pessoal. Pessoal. Cada um vai ter que apresentar diante de Deus a sua vida. E aí, não podemos e nem é possível separar esses aspectos bíblico, teológico e experimental. A conversão, irmãos, é gerada no coração de Deus. Tudo começa em Deus. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Ele ama e transforma pecadores. A conversão é gerada por obra do Espírito Santo. Por isso, não é natural. Não é natural. Não é biológico. Não é hereditário. Não é uma carga genética. Não é nada disso. É sobrenatural porque quem é nascido do Espírito é Espírito, ou seja, tem que ter uma ação da terceira pessoa da Trindade. O Pai que planejou todas as coisas, esse Pai organizou todas as coisas quanto à nossa salvação. O Filho veio executar todo o planejamento do Pai, e lá na cruz ele cumpre o seu ministério da redenção. Agora o Espírito Santo que nos é dado, como nós estamos pregando aqui sobre Atos, Ele sim vai aplicar o que o Pai planejou, o que o Filho executou na nossa vida. Por isso que é inconcebível pensar um crente que tem medo de falar da obra do Espírito Santo. Misericórdia! A conversão, irmãos, tem o seu elemento externo. Externo. Paulo fala em Romanos 10, 8, a boca precisa falar. A boca precisa confessar, o seu aspecto verbal. Confessar com a boca e crer com o coração. Tem o seu elemento interno, ou seja, tem o seu elemento externo de abrir a boca e dizer, eu acredito, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas tem o seu elemento interno, que é o fato de ir lá no coração, lá no íntimo. E aí, esse aspecto, irmãos, nenhum de nós vai poder fazer absolutamente nada, senão somente a obra do Espírito Santo. Uma das coisas que nós, conselho, citando o conselho da igreja, não só a nossa igreja, mas os líderes que recebem pessoas, a gente vai acreditar, a gente quer crer que a pessoa que está chegando à igreja, ela entendeu o plano da salvação. A gente quer crer que isso aconteça. Mas muitas pessoas que adentram, irmãos, as nossas igrejas, tal qual nós cantamos o hino, agora, de ti longe agora vão. Estão longe do Senhor, porque adentraram ao espaço institucional, organizacional,
mas não adentraram o reino de Deus. Ainda que tenham tido batismo com água, ainda que tenham ouvido que é preciso crer e ser batizado para ser salvo, mas não entendeu, ficou na mente, mas não desceu para o coração. A conversão, irmãos, tem um elemento interno, crer no coração, Paulo fala isso, uma entrega pessoal e incondicional a Deus, tal qual nós temos no livro de Isaías, quando Isaías tem o impacto da presença de Deus, e ao final ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quem passa pela conversão não fica do mesmo jeito. Quem passa pelo poder da graça e é convencido do Espírito Santo, pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, não fica a mesma pessoa. E mesmo que seja, entre aspas, um crente agente secreto, o mundo vai ver, como viu Pedro, seu modo de falar, seu jeito de ser. Não nega, você andou com Nazareno. E por mais que ele praguejasse aquela circunstância, Pedro não tinha como negar. Amados, é o mundo que olha para nós. E quando o mundo vê pecado e imperfeições na nossa vida, o mundo vai nos acusar. Conversão, irmãos, é uma resposta ao chamado eficaz da graça irresistível de Deus. É algo tão irresistível que, quando Deus fala ao pecador, não tem como o pecador dizer não. Não tem como a gente falar: não, Deus, eu não quero, eu não vou, não, porque é Deus, o Deus infinito, onipotente, agindo na sua vida, agindo na minha vida, agindo na vida de homens e mulheres, crianças e adolescentes, anciãos, e convencendo-os de maneira poderosa. E quando o Espírito Santo faz isso, irmãos, não tem como resistir não, viu? A conversão tem seu aspecto soberano. Ela, como disse, ela inicia no coração de Deus. E ela se revela no tempo conforme os planos de Deus. Não sofre nenhuma interferência humana. E por isso deve ser recebida como graça. A graça é isso. Se pensarmos hoje em quase 8 bilhões de habitantes do mundo, 8 bilhões, e dentre esses 8 bilhões, você sabe quem é Deus, você sabe quem é Jesus, você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, você, ao ler o livro, esse livro que não é um livro antiquado, caduco, cafona, esse livro é a palavra viva do Deus vivo. É o rêmata, a revelação de Deus para cada um de nós. Quando nós entendemos isso, irmãos, é motivo de gratidão. De gratidão, porque no meio de tanta gente que, tal qual Paulo vai depois ensinar a igreja de Éfeso, pessoas que estavam mortas nos seus delitos, nos seus pecados, na ignorância. E por mais que tenham uma roupa bonita, um corpo bonito, uma cor de pele bonita, se não tiver Cristo, biologicamente está vivo, mas espiritualmente está morto. Então, essa resposta a esse chamamento, irmãos, é algo da graça de Deus, algo tremendo, e nós temos que entender isso e crermos nisso. E cremos nesse milagre que só Deus pode fazer na vida do marido, na vida de um filho, na vida de um parente. E a gente sabe, quando tem alguém que não é convertido na família, como a gente sofre. Eu não sei você, mas eu sofro muito. Já contei a história do meu irmão, como nós sofremos. Como nós sofremos por ter alguém que não discerne a palavra, que não entende as coisas espirituais, e por mais que conhecesse mentalmente as Escrituras. Como nós sofremos. Irmãos, a conversão é necessária, porque a natureza humana ela é corrupta, porque o homem não tem como mudar a sua própria natureza.
Nós não temos como mudar a nossa própria natureza. A conversão é uma intervenção divina sobre o pecador. E aí eu quero dizer, se é divina, ela não é humana. E se não é humana, é impossível que ela ocorra numa perspectiva humana. Alguns falsos argumentos existem. Tipo, vamos supor que uma pessoa diga: mas eu estou bem do jeito que eu estou. Acho que eu não preciso de mudança. Quem diz assim é o primeiro humano que precisa reconhecer que precisa de mudança. Quem acha, não, minha vida está muito boa, pastor, eu não preciso mudar nada. É uma falácia, precisa de mudança. Ou então aqueles que pensam o seguinte: não, esse negócio de conversão é lavagem cerebral, é pastor fazendo a cabeça do povo, é líder fazendo a cabeça dos seus seguidores. Irmãos, para esses, Paulo responde que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque isso é o quê? É loucura, é perda de noção de realidade. Quando a gente olha para as coisas de Deus, não consegue entender, vocês são loucos. Irmãos, quais são os benefícios da conversão na vida do crente? Quais são? Primeiro, desfrutar do poder salvador. Somos salvos de quê? Do pecado. Somos salvos da ira. Somos salvos da condenação que o pecado nos impôs. Segundo, experimentar o poder resgatador. Nós estávamos, irmãos, se a gente pensar na palavra resgate, quando você pensa em resgate, você tem a figura de um sequestrador, você tem a figura de um sequestrado e você tem a figura de um cativeiro. Não é assim? A Bíblia fala assim que Deus nos tirou do cativeiro. E quando Ele nos tira do cativeiro, Ele paga um resgate. E qual o preço desse resgate? A vida de Jesus. É um benefício, eu fui resgatado do cativeiro, eu fui resgatado da morte. E é por isso que agora um terceiro benefício que nós temos é estarmos livres do cativeiro e livres do poder do pecado, embora, a despeito de sermos cristãos, não estamos isentos à influência do pecado. Presta atenção. O crente não está mais debaixo do poder do pecado. Porque ele tem o Espírito Santo de Deus sobre ele, que dá a ele condições de dizer não ao pecado. Mas todos nós, irmãos, estamos sob a influência do pecado. E estarmos sob a influência do pecado significa que todos nós precisamos estar sempre no estado de vigilância. A carne, o mundo, o sistema pecaminoso e as ciladas de quem? Do diabo. E aí, nesse cenário, essa influência, a todo tempo, a toda hora, ou a nossa carne quer falar mais do que aquilo que o Espírito Santo quer nos ensinar, ou o mundo, o sistema pecaminoso, quer nos seduzir para essa corrupção presente, ou Satanás faz uma grande cilada para que a gente caia. Então, isso significa que nós precisamos entender que nós somos libertos desse poder, mas estamos debaixo ainda da influência, e que somente o dia que Jesus voltar, trombeta soar, comparecermos perante o tribunal de Deus, e o Senhor separar à sua direita os salvos, à sua esquerda os ímpios, e dizer: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. E aqueles que estiverem à esquerda dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Quando isso acontecer, agora na glória, Apocalipse capítulo 21, 22,
o mar já não existe. Não haverá choro, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas já passaram. Aí agora a gente não tem mais influência, não tem poder. Aí nós vamos viver dentro da perspectiva do novo e vivo caminho eterno de santidade. É isso que tem a ver com salvação. Portanto, irmãos, ao falar sobre conversão, nós temos que entender essas coisas. E que na perspectiva daquilo que as Escrituras nos ensinam, a igreja tem que pregar isso. Os crentes precisam pregar isso. Isso não pode ser apenas vocalizado pelo pastor. Isso tem que ser vocalizado por cada pessoa que entendeu o plano da salvação. E anunciar essa mensagem aos quatro ventos, para que outras pessoas, de repente, possam estar ouvindo a palavra do Senhor. Eu contei alguns dias atrás que eu havia pego um Uber e eu me senti como o Filipe falando para o eunuco de Candace. Preguei sobre isso na semana passada. O eunuco de Candace estava numa carruagem aí Deus manda que Filipe corresse e se aproximasse. Aí eu me vi pegando um Uber e aí um violão dentro do Uber, peguei o violão. Posso tocar, senhor? Pode? Eu já fui de igreja. Olha. Eu fui da igreja tal, mas não vou mais. Não estou indo. Fui cantando, levando a palavra. Não sei. Preguei. Falei. Porque é uma alma que pode ser resgatada por um contato desses. Então, todo crente precisa entender isso. Nós precisamos crer de novo em salvação, em conversão. Parece que a igreja esqueceu disso. E, amados, um modelo de conversão cristã, que para nós, assim, como eu disse no início, é emblemático, é a conversão de Saulo, ou Paulo. A biografia dele é rica demais. Paulo, esse nome vem do grego, que significa pequeno. Era também conhecido antes da conversão como Saulo de Tarso, disse há pouco, da tribo de Benjamim, membro de um partido fariseu, nasceu em Tarso como cidadão romano, tem uma influência política, cultural e filosófica nessa perspectiva, foi instruído por um pedagogo, digamos assim, Gamaliel, recebeu autorização para perseguir, ir ao encalço dos cristãos, e aparentemente de uma família abastada, morreu aproximadamente no ano 67. O que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu com ele? Ele passou a ser, irmãos, o maior dos apóstolos por causa da conversão. Um homem que passou a ser um exemplo de uma verdadeira conversão cristã. Um homem racional. Tem a sua vida mudada. Eu não sei aqui em Belo Horizonte, ou se na região aqui do Vale, tem aquelas figuras assim que todo mundo tem medo. Lá no meu bairro, sempre tinha uns 2, 3 lá que todo mundo tinha medo dele. A pessoa passava na rua, todo mundo ficava assustado. Se estava do lado de cá, a gente atravessava porque a gente tinha medo. Pelo tamanho, pela voracidade, pela violência, pela agressividade. Saulo era assim. Um homem voraz, raivoso, bravo, iracundo, mas um homem determinado. Eu preciso cumprir a minha missão. E a missão dele era servir o Império Romano. Olhar para o imperador na perspectiva de como se fosse um Deus, apesar de toda a influência do judaísmo sobre ele, mas ele era feroz. Mas algo mudou, irmãos. O homem racional tem a sua vida mudada depois que ele escuta uma voz, depois que tem impacto diante de uma luz gloriosa, depois de uma queda, simbolicamente uma queda que representa depois da derrota de si mesmo, depois da derrota da sua arrogância, depois da derrota da sua prepotência, depois da falência da sua força humana, depois do
ponto final de uma vida autocentrada, onde ele achava que tudo era em torno dele, para cumprir a missão que lhe foi dada. Irmãos, o homem que enfrenta uma crise pessoal e é radicalmente transformado. Radicalmente transformado. E as circunstâncias da conversão dele são tremendas. O encontro de Paulo com Cristo na estrada de Damasco aconteceu exclusivamente pela intervenção da graça soberana de Deus. A prova de que só a graça muda o homem é que só a graça muda o homem. Irmãos, nós não somos católicos, onde atribuímos a ideia de pecado, pecadinho, pecadão. Os católicos que pensam nisso, que atrelam um grau de pecados para a vida das pessoas. O catolicismo, inclusive, atrela muito a questão do pecado original à questão do sexo. Para nós, reformados, o pecado, a queda, desobediência. Aí, depois da desobediência, que veio outras coisas mais. Mas foi uma desobediência. Simples. Foi a desobediência. E por causa da desobediência, irmãos, tudo mudou. No caso de Saulo, parece que o histórico dele era de muita mancha, muita coisa ruim. Mas você não precisa ter a história suja, toda manchada, aparentemente, com coisas horríveis e obscenas, para que precise de conversão. Porque senão a gente vai achar que só quem faz coisa muito ruim, por exemplo, Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, como queiram, ele era um promíscuo. Ele era um prostituto. Bispo de Catargo, ele era um prostituto. Prezava pelo desejo de que, de alguma forma, pelo prazer, se obtivesse uma epifania, uma relação espiritual com o divino. E quanto mais mulheres ele buscava para buscar essa epifania, essa espiritualidade, mais ele tentava saciar a sede da sua alma. Sua mãe, uma mulher que orava, intercedia. Esse homem um dia tem um encontro com o Senhor, muda de vida, entende que é a graça, que é a misericórdia, mudou radicalmente a sua vida e a sua história. A base da teologia reformada que nós temos vem de Agostinho. A base da teologia reformada que nós temos não vem a princípio de Calvino, vem de Agostinho. Deus mudou a vida daquele homem. Irmãos, a prova que nós temos aqui da conversão é que o estado de mente de Paulo, no verso 9, estava dominado pela aversão ao Cristo, a Christos. Aversão, eu não quero ter contato, eu quero distância. E o texto diz que Paulo exterminava a igreja. A palavra usada para referir-se aqui é alguém que realizava como se fosse os leões atacando as suas presas. A palavra exterminar, a origem do termo, dá esse sentido, como se fosse um predador devorando a sua presa. Ele devorava, ele estava ali feroz. Eu preciso exterminar a vida desses cristãos. Diz o texto que ele respirava a ameaça de morte. A gente usa, nosso fulano está até bufando de raiva, né? Está até bufando. Gente, Saulo estava bufando de raiva contra os cristãos, contra aquela igreja que estava ali, que a gente já viu, Atos, capítulo de número 1, que estava orando, essa igreja que depois do dia de Pentecostes, Deus traz a graça para que, por meio de Pedro, eles entendessem tudo aquilo que estava acontecendo, 3.000 se convertem, depois Pedro e João curam o coxo, contra essa igreja, contra esses crentes que
como você está sentado no banco ouvindo a palavra, era contra essas pessoas que Paulo respirava furioso, raivoso. Um predador querendo destruir a sua casa. Por essas expressões, irmãos, vê-se que Paulo estava obcecado, uma terrível crise mental. Deus soberano lhe impusera esse conflito. Quais os acontecimentos que mostram a mudança? O registro de eventos da conversão de Paulo ou de Saulo, uma luz, dá-se a ideia da glória de Deus, do poder de Deus sobre a vida de um homem tão feroz, tão absurdo como ele. Depois disse que repentinamente, mostrando que essa intervenção foi abrupta, inesperada, ele não estava esperando, aconteceu. A luz veio como sendo algo brilhante como o sol, revelando o fulgor da manifestação da glória do Deus soberano. A glória de Deus consumindo as impurezas do coração de um homem rude, de um pecador, de um soldado romano, de um impuro, de um inepto, e que agora muda a história daquele homem. O que o próprio Paulo disse posteriormente sobre o que aconteceu com ele? Filipenses capítulo 3, 12, ele fala assim: eu fui conquistado por Cristo. Naquele momento, Jesus me conquistou. 2 Coríntios 4, 6, ele vai dizer assim: Paulo reconhece que foi iluminado pelo conhecimento da glória de Deus. Eu tive a iluminação da minha mente, do meu coração, de quem é Deus. Estava na escuridão, não entendia, não discernia, estava tudo obscuro. A minha mente, meu coração foi iluminado. Ele fala isso, ele fala exatamente isso. Paulo reconhece que foi iluminado pelo conhecimento da glória de Deus. A glória de Deus infundindo sobre a vida do pecador para mudar a mente e o coração dele, para não deixá-lo mais naquele estado feroz. 1 Timóteo capítulo 1, 14, ele fala assim que foi transbordado da graça do Senhor, foi transbordado de fé, foi transbordado de amor que há em Cristo. Irmãos, conversão é isso. Conversão é isso. Agora é Ele que está dando testemunho, escrevendo às igrejas. Eu passei por isso, ele, dizendo à igreja de Filipos, a igreja de Corinto, a igreja e a Timóteo, eu passei por isso. Irmãos, e quais são as marcas de que aquele homem mudou de vida, mudou de comportamento, mudou de mente, mudou o seu destino eterno? Quais as características? Ele havia resistido aos aguilhões de Deus, mas chegou o momento. Você se lembra que na conversa de Jesus com Saulo, diz aqui que o Senhor, na conversa com ele, lhe diz que dura coisa é resistir os aguilhões de Deus. Presta atenção. Aguilhão é como se fosse um espeto. Espeto. De churrasco aí, que quem gosta de carne, né? Espeto. Paulo usa essa metáfora para dizer assim: às vezes Deus me deu umas espetadas, mas eu fingi que não era comigo. Às vezes Deus me espetou e eu ignorei. E quanto mais Deus me espetava, mais eu fingia que não tinha nada a ver. Irmãos, isso significa que Deus já estava trabalhando na vida de Paulo quando? Há tempos atrás. Mas Paulo estava o quê? Não. Eu não sigo esse caminho, não. Jesus, o Cristo, os do caminho, não ando com vocês, não. Eu vou matar vocês. E parece, meus irmãos, quanto mais ele fugia, mais ele recebia espetada.
Certamente você já ouviu aquela expressão, é uma expressão popular, não é Bíblia isso. Quem não vem por amor, vem pela dor. Casamento ruim é uma espetada. Filhos com problemas é uma espetada. Saúde fragilizada pode ser uma espetada. Problema no trabalho pode ser uma espetada. E Paulo ficou resistindo. Isso foi uma dura coisa, é recalcitrar contra esses espetões de Deus. Aí chegou um tempo, irmãos, como nós cremos, e um dos pontos do calvinismo, dos 5 pontos, é que a graça de Deus é irresistível. Não teve mais jeito. Paulo entendeu o amor de Deus, quebrou o seu orgulho, quebrou a sua arrogância. Do ponto de vista físico, ficou sem a visão. Deus tocou na sua consciência, tocou no seu coração. E quando isso acontece, irmãos, Deus está humilhando cada um de nós para falar: vocês não são nada, enquanto vocês estão mortos e carecem do meu amor para lhes dar vida. Mas nós que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Paulo estava morto. Vendo Augusto Nicodemos, ele diz assim, para entendermos a soberania de Deus. Suponhamos que, para ser salvo, você precisa apertar uma campainha. Mas você está morto. Como é que o morto vai tocar na campainha? Como é que o morto vai tocar na campainha? Ele diz assim: Deus pega a mão do morto, Deus pega a mão do morto e faz o morto tocar na campainha. Porque se depender de você, primeiro você está morto, não está ouvindo. Como é que você vai tocar na campainha? É Deus que nos faz tocar na campainha, mediante o seu Espírito que habita em nós. Isso é conversão. Queridos, Deus trata da consciência, Deus trata das dúvidas sobre Cristo, na vida de Saulo, Paulo. Deus muda completamente a vida daquele homem, de maneira que a sua conversão é algo surpreendente. Não é algo psicológico. Não teve uma mudança psicológica. E eu explico isso. Muitas pessoas vêm para a igreja por medo. Vêm para a igreja, não estou falando vir para Cristo. Pessoas às vezes buscam por medo. Medo porque alguém morreu, medo porque o vírus está aí, medo de ficar sozinho, medo de não ter companhia, medo de ser abandonado, medo. Então eu vou buscar um grupo para que eu possa me agregar e me sentir mais confortável à ideia de pertencimento. Se a motivação estiver correta, ok. Mas se buscar sem a conversão, irmãos, não é algo meramente psicológico, uma mudança fóbica, mudar porque eu tenho medo, nem uma mudança impulsiva, levada por reações impensadas, e nem algo histérico. Nossa, emoção! Lembram lá da parábola das sementes? E nem pelo racionalismo vivenciado como um mecanismo de defesa para ocultar os conflitos emocionais e espirituais. A conversão ocorre como fruto proveniente da graça de Deus. E no caso de Saulo, Paulo, algo começou a mudar quando lhe foi dirigida uma pergunta.
E a pergunta, você se lembra? Uma voz e uma luz. E, evidentemente, nós não sabemos se ele estava em cima de um cavalo, de uma carruagem, mas a ideia é de que ele vai ao chão. Depois ele diz isso em Atos mais à frente. Mas a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que tem uma pergunta. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo, por que me persegues? E essa perseguição não era diretamente à pessoa de Jesus, mas era aos seguidores de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está agindo com tanto desdém em relação à sua esposa que é cristã? Por que você está agindo com tanto desdém ao seu irmão que é cristão? Por que você está agindo com desdém em relação àquelas pessoas que vão à igreja? Por que você está agindo com desdém em relação ao pastor? Por que vocês estão agindo assim? Traduzindo a pergunta, é exatamente isso. Não está fazendo diretamente a Jesus, mas quando faz aqueles que são os filhos de Deus, irmãos de Jesus, estão fazendo ao próprio Cristo. Por que você me persegue? O que você tem contra mim? Irmãos, certamente essa pergunta que ecoou na cabeça de Saulo. E aí, o que nós temos que considerar, ele era um religioso, ele era um fariseu. Ele era conhecedor da lei, ele vai dizer isso. Ele conhecia a lei, mas não conhecia quem? Jesus. Persigo por causa do legalismo, persigo por causa da discriminação, persigo porque tenho medo de me envolver com Cristo. Quais eram as razões que faziam com que Paulo perseguisse os cristãos? E, sobretudo, irmãos, o fato de que Paulo, na sua cegueira, na sua ignorância, revelava o quanto ele estava morto espiritualmente. Pessoas espiritualmente mortas não discernem coisas espirituais. Ele estava morto. A conversão ocorre como fruto dessa pergunta: quem és tu? Quem é o Senhor? Irmãos, essa é a pergunta que todos nós precisamos fazer. Jesus, quem é o Senhor? Às vezes a gente fica tão bom em teologia, né? Tão bom nos teólogos, tão bom nas questões da eclesiologia. Quem é Jesus? Jesus, quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer melhor. E a pergunta de Paulo é essa que ele faz para nós também. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Eu não sei quem é o Senhor, direito. O Senhor está falando que eu estou perseguindo, mas eu não sei quem é o Senhor. Paulo revela, irmãos, o desejo de um conhecimento pessoal. Paulo ansiava experimentar um relacionamento de fé e confiança que os cristãos tinham e que ele não tinha. Havia uma psicologia reversa que diz que por mais que o indivíduo, quando ele se defende muito de alguma situação, é sinal que ele tem um conflito com aquilo. E Paulo tinha um grande conflito em relação aos cristãos. E por isso ele batia, porque ele não entendia. Mas tinha uma dúvida, tinha uma questão interna. E aí, nisso, Paulo entra numa formação reativa, porque ele não entendia. E por isso ele perseguia e massacrava. O que Paulo mais se opunha, irmãos? Mais se opunha. O que Paulo mais menosprezava, o que mais ele ignorava, o que mais ele maltratava, era exatamente aquilo que ele precisava. E a gente poderia dizer assim, que ele precisava ter esse desejo de conhecer quem era Cristo. Paulo desejava e precisava de um relacionamento com Cristo. Abra comigo Atos, capítulo de número 22. Atos 22. O apóstolo Paulo está em Jerusalém, dando um testemunho depois da sua prisão. E ele começa falando um pouco da sua biografia. E se você não conhecia,
Verso 3, capítulo 22. Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Sicília, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, segundo sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois até o dia de hoje. Falando para as autoridades. Vocês são religiosos? Eu também era. Eu sou zeloso, eu era zeloso. Eu sou judeu. Ele se apresentando. Ou seja, ele conhecia o judaísmo, a Torá, a lei. Verso 4. Persegui esse caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Vimos isso em Atos, capítulo de número 8 e 9. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos e ia para Damasco, na Síria, no propósito de trazer manietado, amarrado para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Eu era assim. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, ao testemunho dele, irmãos, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele testemunhando e dizendo: perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz que falava comigo. Viram que estava acontecendo alguma coisa, mas não entenderam muita coisa. E ele pergunta: o que eu tenho que fazer? Que farei? Verso 10. E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, ou seja, crentão, conforme a lei, e tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Paulo está dando um testemunho da sua conversão. Irmãos, eu quero crer que o Senhor continua mudando a vida das pessoas. Eu quero crer que Deus continua mudando o coração das pessoas, e nós temos que pregar e orar para que Deus faça isso com os novos Saulos da nossa geração. Gente que tem o coração petrificado, que Deus pode mudar o coração. Que farei? Que farei? A pergunta de Saulo foi essa. Irmãos, uma vez consciente, Paulo colocou a sua vida diante da vontade de Deus. Quais os efeitos da conversão da vida de Paulo? Uma nova relação de Paulo com Deus. Ele era um religioso, ele não era um homem convertido. Uma nova relação de Paulo com Deus, pois vai estar perto de Ananias, homem que ora, era piedoso e tinha testemunho dos judeus que moravam perto dele. Paulo sai da religiosidade farisaica para um relacionamento com Deus e com seus filhos, que é a igreja. Um novo relacionamento com a igreja. Capítulo 9, verso de número 19, vai dizer assim, que permaneceu com os discípulos alguns dias, aqueles aos quais ele perseguia, agora o acolhem, o recebem, e agora Paulo vai estar com esses seguidores de Jesus, os mateteus, os discípulos de Cristo. A igreja antes odiada por Paulo, agora o recebe, e ele por sua vez a edifica.
um novo testemunho diante do mundo. Capítulo 9, verso 20, diz que, e logo Paulo pregava nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Mudou. Perseguidor, agora um seguidor. Para se tornar depois um grande missionário. Um apóstolo fora do tempo. Um vaso escolhido de Deus para fazer a sua obra e realizar o seu chamado. Como Paulo, somos alvos da graça. E Deus quer, irmãos, que nossa conversão se aprofunde e reflita com significado na nossa vida o caráter de Cristo. A conversão genuína nos leva à entrega. A entrega, uma relação estreita com o Senhor através da oração, da comunhão dos irmãos, um senso de responsabilidade em mostrar o caráter de Cristo na nossa vida, porque sem o caráter de Cristo nós não vamos dar bom testemunho. Então é com o caráter de Cristo que as pessoas vão ver algo novo na nossa vida. É por isso, irmãos, que é de Paulo falas como essas as quais estarei encerrando. É esse Saulo, que agora é Paulo, que vai dizer assim: para mim, o viver é Cristo. Eu morrer é lucro. Se eu morrer, é um lucro. É esse Paulo que vai chegar para os seus pupilos e vai dizer assim: tornem-se padrões nos fiéis, na palavra, no procedimento. Sejam padrão. É esse Paulo que vai dizer para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É esse Paulo que vai dizer, irmãos, para nós, às vezes a gente fica revisitando o passado pecaminoso. O passado pecaminoso ficou para trás. Paulo vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é nova pessoa. As coisas antigas já passaram. Deixa o pecado para trás. Deixa a velha vida para trás. É esse Paulo que vai falar à igreja de Filipos: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É esse Paulo que, ao final da vida, vai dizer para nós, e a gente sempre cita textos como esse quando tem um ofício fúnebre, que nós não precisemos de um ofício fúnebre para entender o texto, mas esse Paulo que vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu fiz tudo o que tinha que ser feito e guardei a fé. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a vida de Paulo seja um grande espelho para mim e para você. E se houver Saulos na sua vida, ore. Pastor, não precisa orar não, porque Deus sabe. Não, Deus quer que a gente ore. Dê bom testemunho. Deus sabe a hora de agir. Quando e como agir, ainda que esse agir seja como o ladrão na cruz nos últimos instantes da vida daquela pessoa.